Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje a gente vai voltar para nossa série de relendo livros da adolescência e o livro da vez é After. Então, Bia, roda a vinheta e já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Olá, leitores e leitoras! Então, para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é essa série, vou explicar para vocês. Eu pego livros ali dos meados de 2010 até 2018, que estavam super em alta, e eu li livros que principalmente vocês recomendam, releio eles e daí trago uma visão um pouco mais adulta, um pouquinho mais madura do que eu tinha antigamente quando eu realmente li esses livros pela primeira vez. Eu acho importante falar alguns pontos esses. Primeiro, são livros que eu li e da forma que eu estou relendo. Então, na época pode ser que eu era apaixonada e hoje pode ser que eu ame, ou vice-versa. E segundo, a gente sabe que a gente amadura um pouco as ideias, então não vamos julgar a amiguinha, tá? E terceiro, eu sei que a maioria dos livros que vocês me mandam, por mais que vocês interajam mesmo comigo no Instagram e assistam muito pouco aqui, mas eu tô ligada que vocês gostam de me ver passando raiva. Então, hoje é um exemplo de que vocês vão me ver passando muita raiva. Então, vamos para a sinopse. Vou ler a sinopse aqui pra vocês. O meu livro físico tá lá em Porto Alegre junto com o Voz do Além, que é o meu famigerado namorado. Então, eu vou ler ele aqui no computador, então desculpa que eu vou ficar virada aqui pro lado um pouquinho. No primeiro livro, Tessa, de 18 anos, sai de casa onde mora com a mãe para ir para a faculdade. Até então, sua vida se resumia a estudar e ir ao cinema com o namorado doce que conheceu ainda criança. No primeiro dia da faculdade, onde ela passa a dividir um quarto com uma amiga que adora festas, Tessa conhece Hardin, um jovem rude, tatuado e com piercings que implica com seu jeito de garota certinha. Logo, no entanto, os dois se envolvem e Tessa, que era virgem, vê sua sexualidade aflorar. Hardin é inspirado em Harry Styles, um dos membros do One Direction. Os outros 4 músicos da banda também viraram personagens na trama. Tessa logo descobre que Hardin possui um passado cheio de fantasmas e os dois começaram um relacionamento intenso e turbulento. Depois dele, ela nunca mais será a mesma. Então vamos para considerações iniciais. Eu sei que eu tô atrasada pra falar desse livro, até porque na época eu nem canal tinha, mas, né, eu tenho propriedade pra falar de After, pois eu era viciada. Eu não sinto orgulho em falar isso, mas eu era muito, muito viciada em After. Vou começar pelas considerações iniciais, que é um pegadão do início, de como é que a história foi criada, um pouquinho sobre isso, e aí ali até mais ou menos a metade do livro, tá? Então, vamos lá. Como vocês ouviram ali na sinopse, After foi baseado em uma fanfic do Wattpad, e essa fanfic do Wattpad, a Anna Todd escreveu sobre o One Direction, que é aquela banda que o Harry Styles costumava fazer parte, caso tu seja um pouco novo demais e não saiba o que é o One Direction, que é uma coisa que me machuca fisicamente, mas tudo bem. Na época ali, dos anos 2010, 2012 até 2014, a fanfic tava em alta, que era uma coisa absurda, assim. O Wattpad principalmente, inclusive temos aí várias adaptações de coisas que eram fanfic. A gente tem aí 50 Tons de Cinza, que era uma fanfic de Crepúsculo. A gente tem A Hipótese do Amor, que era uma fanfic daqueles negócios lá do Star Wars. Eu não gosto de Star Wars, não sei te dizer o que é. Mas enfim, vamos voltar pro livro. O livro é em primeira pessoa. A nossa personagem principal é a Tessa, que é ali uma estudante nota 10. Ela é a tradicional boa garota de livros que a gente conhece. Ela estuda, ela é certinha, ela não sai pra festas, ela não bebe, ela não usa maquiagem, ela não nada. Ela é uma garota certinha nerd. Ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Hoje em dia a gente fica, nossa, que novidade. Mas naquela época a gente era tudo isso. Tudo. A garota boazinha que fica com o bad boy. Então, a primeira página já é basicamente a Tessa saindo de casa pra ir pra faculdade, né? E aí a gente conhece um pouco do background dela. Então, a gente tem o Noah, que é o namorado dela, que eles estão juntos há mais ou menos 8 anos, é alguma coisa assim. E ele é um personagem que o Noah... Esse é um resumo do Noah. Pra eu falar de uma forma super simples e super rápida, esse é o Noah. Ele é uma soneca. Outra coisa, o Noah é 1 ano mais novo e ele ainda tá na escola, ele não foi pra faculdade. Então, agora, a mãe da Tessa é uma mulher absurdamente controladora e paranoica. A gente entende um pouco do porquê mais pra frente, mas não justifica nem um pouquinho, porque o pai da Tessa era um alcoólatra que abandonou as duas quando a Tessa ainda era muito jovem, né? E que era relativamente não, né? Que ele era muito abusivo com a mãe da Tessa. Ele era abusivo fisicamente, então ele agredia ela.
Daí a gente vai ver a chegada dela na faculdade, a mãe dela tá completamente horrorizada, porque a colega de quarto dela, a Steph, é uma jovem com cabelo vermelho, cor de fogo, assim, cheia de tatuagens e piercing, e ela usa umas roupas, assim, um pouco curtas demais. Ela é a típica adolescente rebelde. E aí ela entrosa pouquíssimo ali com ela, vê meio que uns amigos dela, ela sai, e aí a gente passa esse dia. No dia seguinte, a Tessa sai do quarto pra ir tomar banho num dos banheiros ali que são meio comunitários, né? Então ela vai tomar banho e quando ela volta ainda enrolada na toalha, ela entra no quarto dela e da Steph e depara-se com um homem deitado na cama da Steph. Esse homem, ninguém mais, ninguém menos do que Harding, baseado em Harry Styles. Basicamente, é um ódio à primeira vista, porque ele é extremamente rude com ela tá super envergonhada e só querendo que ele saia pra ela poder trocar de roupa. Ele falou, não, eu não me interesso por ti, então não precisa se preocupar. É uma troca muito esquisita. E ele vai embora e essa é a única troca que eles têm. Nesse mesmo dia, a Steph convida a Tessa pra primeira festa universitária dela. Porque a Steph já tá acostumada a ir pra festas, afinal ela é muito rebelde. Isso vocês vão ver, assim, elas são muito louquinhas. Não dá pra levar você pra lugar nenhum, você é muito doidinha. A Tessa, por outro lado, nunca foi pra uma festa. E aí a Tessa decide ir. E aí, na hora de se arrumar, ela vai sem maquiagens, ela vai com roupas bem recatadas, porque, sabe... Ela não é como as outras garotas. Ai, que ódio! Naquela época, eu vou falar mais sobre isso nas considerações finais, calma. Mas naquela época, isso era assim, uou! Ela é muito diferente das outras garotas. Aí lá, ela acaba conhecendo alguns outros amigos da Steph. Então a gente tem o Zed, que a descrição que ele dá sobre ele mesmo é que ele curte flores. Mais pra frente a gente descobre que ele tá cursando botânica, né? Mas a primeira coisa que ele fala pra ela, basicamente, é que ele curte flores. Eu achei isso um pouco esquisito, mas aí é questão, né, de cada um por ser cada um, né? E o Zed é o Zen da banda. Ela também conhece o Nate, que é o Niall, e o Logan, que é o Louie. Todos esses integrantes da banda, tá? E ela também conhece a Molly, que é uma grande piranha de cabelo rosa e piercing e tatuagens. Ela é uma grande vadia, porque ela usa roupas que não são nada apropriadas e ela não olha como se ela fosse amiga da Tessa na primeira vez que ela viu na vida. E aí, claro, tem o Harding. Eu vou ler exatamente o que eu escrevi aqui, porque eu acho interessante. Porque na hora que eu escrevi, eu tava com raiva, né? Então vamos lá. Harding. Típico bad boy literário. Pegador, tatuado, não liga pra nada e não parece ter sentimentos. Traumatizado. Da Inglaterra, tem um pai alcoólatra que agora tá sóbrio e é reitor da universidade. E ele também ama literatura clássica. Essa é a descrição super básica e, na verdade, bem completa do Harding, tá? Então... Passado traumático, ele vivia em Londres com a mãe e com o pai. Acho que era Londres, não tenho certeza. Mas ele vivia lá com a mãe e com o pai era um alcoólatra. O pai foi para os Estados Unidos e aí ficou sóbrio e agora é reitor da universidade onde todos esses personagens estudam. Na festa, a Tessa e o Harding brigam porque ela entra no quarto dele sem querer. Porque primeiro assim, ela vai tentar achar um banheiro e ao invés de fazer o que qualquer pessoa faria e parar alguém e perguntar, desculpa, aonde é o banheiro? Não, ela simplesmente vai entrando, aparentemente, em alguns quartos. Então ela entra em um e vê a Molly e o Harding ali brincando de aguinha pocotó, entendeu? E aí ela fica tipo, desculpa. E aí ela sai e entra em outro quarto. E nesse quarto tem uma estante linda, cheia de livros clássicos. E aí ela pega um dos livros favoritos dela, que é o Morro dos Ventos Uivantes, que pra mim, por sinal, já é uma grande bandeira vermelha. É uma red flag imediatamente por esse um dos livros favoritos dela. Ela puxa e olha e pensa, nossa, de quem será esse quarto? Um quarto de uma pessoa que gosta de ler numa fraternidade? E aí a gente descobre de quem que é o quarto, né? Obviamente, que é do Harding. E aí o Harding fica muito puto porque ela entra lá no quarto dele e expulsa ela, eles acabam brigando. No fim, acaba a festa, elas acabam indo embora ali no outro dia porque a Stephanie tava meio ruim e é isso aí. Daí, sobre as aulas da faculdade, a Tessa faz um amigo muito querido, muito legal e no meu ponto de vista, o único personagem que realmente é bom nessa série, que é o Landon. E o Landon é o Liam da banda. E aí ela encontra ele nessa sala que é introdutória de literatura, porque a Tessa cursa inglês literatura, tá? E é uma aula meio que obrigatória para vários cursos e o Landon tá lá e aí ela olha pro lado e vê o Harding. O Harding na mesma sala. Que o bad boy não comparece a aulas.
Que absurdo. Por sinal, isso já é um grande demonstrativo sobre como a Anna Todd é altamente preconceituosa, mas eu vou falar mais sobre isso também depois. Aí depois tem uma outra festa da fraternidade lá, que a Tessa convida que a Steph convida a Tessa de novo pra ir, ela acaba indo também. E nessa festa, eles resolvem brincar de verdade ou desafio. Uma brincadeira bem adulta. Aí, eles acabam vindo pra Tessa a verdade ou desafio, ela escolhe verdade, porque, óbvio, ela não é corajosa o suficiente pra escolher desafio. E aí, eles perguntam se ela é virgem, e ela é virgem. E a galera começa meio que a zoar ela e tal, e ela fica super sem jeito, enfim. Passa um pouco de tempo, a pergunta vai para o Hardin e alguém desafia o Hardin a beijar a Tessa. E a Tessa tipo, uou, não, eu tenho namorado. E aí a galera zoa muito eles, ela levanta e sai andando sem rumo e acaba parando no quarto dele de novo. E aí lá eles meio que se abrem um com o outro e é muito estranho. Não vou mentir pra vocês, é bem esquisito. Eles estão ali se abrindo e eles se beijam. Ela traiu o Noah com o Hardin. E daí pra frente é só pra trás. Tá? Então, aqui acabam as considerações iniciais, que é bem no início do livro mesmo, tá? Mas é pra vocês não receberem nenhum spoiler, porque, na verdade, não é muito spoiler, né? Todo mundo já leu essa porra, mas como eu prometi que eu ia fazer nesse formato, então estou fazendo nesse formato. Então, caso tu não queira assistir a parte de spoilers, não te preocupe. Nossa querida e maravilhosa editora Beatriz vai colocar aqui embaixo um timestamp que tu vai poder olhar no vídeo pra depois poder passar essa parte de spoilers, caso tu não queira spoilers, tá? Então, é só pular lá pro final caso tu não queira, caso tu queira, fica aqui que a gente vai falar agora sobre os spoilers, que é mais ou menos da metade pro final do livro. Daí pra frente, agora esses são spoilers, né? Daí pra frente, eles brigam e voltam muitas e muitas e muitas vezes. Então, eu só vou falar o que é de suma importância, que não é como se tivesse muita coisa de importante, né? Mas eu só vou falar o que tem suma importância aqui. Ele gosta de tapa na bunda, não é pra ligar pra Luísa Mel, ele tá tranquilo, ele tá bem e ele está assim dentro do peso dele. Só pra deixar bem claro pra todo mundo, ó. Em certo momento, lá depois de algumas vezes que eles já ficaram, o Hardin acaba dizendo pro Noah o que tá acontecendo entre ele e a Tessa. E aí o Noah termina com a Tessa e eles têm uma grande briga sobre isso, porque a Tessa não queria que o Hardin falasse pro Noah que eles tinham traído o Noah. Um pouco confuso, mas tudo bem. E nesse ponto, eles ainda só tinham se beijado e feito mão amiga, sabe? Assim, aquela coisa que meio desliza. Sabe aquela coisa que meio que desliza e, putz, aconteceu, sabe? Foi tipo isso. Aí, nesse momento, passa um pouco de tempo e o Noah e a Tessa acabam voltando. E aí, quando eles voltam, o Landon liga pra Tessa pedindo ajuda pra ela. Vamos lá. A Tessa e o Noah estavam, acho que fazendo um piquenique, alguma coisa assim. E aí o Landon, que é aquele amigo dela da aula, liga pra ela e fala, ó, eu preciso da tua ajuda e tal, porque o Hardin tá surtando. E ela não entende direito por que ele tá surtando e por que o Landon tá com o Hardin, porque os dois aparentemente se odeiam. Mas o que acontece? O Ken é o pai do Hardin. E a Karen é a mãe do Landon. E o Ken e a Karen estão noivos. E eles anunciaram aos dois que estão noivos, fazendo eles basicamente meio irmãos. E aí o Hardin surtou e começou a beber, sendo que o Hardin não bebe. E aí ele tava bebaço, quebrando tudo. E aí o Landon chamou a Tessa. E a Tessa fala pro Noah, larga o Noah lá, pega o carro dele emprestado, larga ele lá no quarto dela e vai ajudar, vai lá na casa. E aí a Tessa vai socorrer, porque só ela consegue acalmar o Hardin. Não, gente, sério, eu sou a única pessoa que consigo de verdade acalmar ele. Olha no meu olho. Sou eu. E aí, nessa noite, acaba rolando mais uma mão amiga, eles se beijam, etc. E ele fala, ai, eu quero ser melhor pra você, Tessa. Ai. E aí, nessa volta ali pro apartamento, a Tessa acaba falando pro Noah ir embora, porque ela escolhe o Hardin. Bem péssimo. E aí, o Noah e a Tessa terminam definitivamente. E daí, a Tessa e o Hardin brigam de novo. É tanta briga que, de boa, eu contei, as que eu contei, tá? Porque eu só comecei a contar depois de um certo tempo, mas as que eu contei deu 39 brigas. 39 vezes em um livro que eles terminaram e voltaram, terminaram e voltaram, terminaram e voltaram. Simplesmente insuportável. Aí, a mãe da Tessa descobre que a Tessa terminou com o Noah e que ela está com o Hardin. E ela fica tão possessa, ela fica tão puta, que ela corta financeiramente a Tessa. Ela para de pagar
tudo pra Tessa, inclusive... Para, filha. Inclusive o local em que ela mora, ali na universidade, né? Então isso por si só já é bem complicado, porque a Tessa não tem mais lugar onde morar na faculdade, a não ser que ela volte pra casa e tranque a faculdade. Tudo isso porque a mãe dela não gosta do menino que ela namora, o que tudo bem, a gente entende, ninguém gosta dele. E aí o Hardin consegue um emprego pra Tessa, porque ele tem algumas conexões dentro de uma editora. E aí ele consegue meio que um emprego pra ela, ela começa nesse emprego, e daí nesse meio tempo, como a Tessa fica sem lugar pra morar, ele resolve então pegar um apartamento pros dois. Eles vão morar juntos, que é uma ótima ideia pra um casal que vive brigando e voltando de uma forma extremamente escrota e tóxica. Mas aí, nesse meio tempo que eles vão morar juntos, a Tessa perde o cabaço pro Hardin, né? Eles... pela primeira vez. E nessa cena é muito importante, porque eles fazem ali, e aí ele fala não, e dela fica meio apavorada com a quantidade de sangue e tal, e ele, não, deixa que eu cuido disso, tira o lençol dela, tal, leva embora pra lavar e não sei o que, ele é muito cuidadoso com ela nesse momento. Realmente. Tudo parece perfeito, tirando as brigas por conta de ciúme excessivo, né? E o Hardin apavorado pela Tessa descobrir alguma coisa. Então, na verdade, ele começa a tentar cortar todas as amizades dela. E ele fala em certo momento que ele quer que ela seja só dele. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas assim, tudo parece ser perfeito, porque ele resolveu todos os problemas dela. Ele conseguiu um emprego pra ela, ele arranjou um lugar pra ela morar, ele faz ela se sentir viva. É uma frase real do livro. Ele faz eu me sentir viva. Eles, né? Então assim, tudo parece perfeito. Até que a Tessa pega uma mensagem no celular do Hardin, da Molly, que é aquela piranha de cabelo rosa, falando que, porque... quando que tu vai contar pra ela? Se tu não contar, eu vou contar. E aí a Tessa fica com aquela pulga atrás da orelha porque pensa, ele está me traindo. E aí nas mensagens ali ela meio que vê que eles vão se encontrar num pub lá, toda a galera ali do Badaluque, né? E ela resolve ir lá de surpresa. E aí quando ela chega lá, ela encontra a Steph, a Molly, o Nate, o Zed, tipo, toda aquela galerinha ali. É porque ela viu no celular do Hardin e ela chega lá e essa galera tá lá. E aí a galera tipo, o que tu tá fazendo aqui, garota? Tudo bom contigo? E aí ela fala, não, eu vim aqui encontrar o Hardin. E aí o Hardin entra. E no que o Hardin entra, ele entra em pânico. Porque ele acha que talvez eles tenham falado alguma coisa pra ela. E aí eles começam a tentar ela, falando, não, porque o Hardin quer te falar uma coisa, não quer Hardin. O Hardin tipo, vamos calar a boca todo mundo? No fim, ele tenta fazer com que ela saia pra eles conversarem do lado de fora, e a Tessa fala, não, tu vai me falar aqui, porque senão lá fora tu vai mentir pra mim, então tu vai me falar aqui na frente de todo mundo. E aí ele fala que é o grande plot twist da história, que é, na noite da verdade ao desafio, lá no começo do livro, quando ela saiu, foi feito um desafio para o Hardin, e o desafio era tipo uma aposta, tá? Foi feita uma aposta de que ele conseguiria tirar o cabaço da Tessa. Então, basicamente, eles apostaram dinheiro pra ver se o Hardin conseguiria tirar o cabaço dela ou não. E aí as provas, que era o lençol, a camisinha usada, etc, ele precisava fornecer, então por isso que ele foi tão cuidadoso naquele dia, tirando tudo e levando. Ou seja, basicamente tudo que ela viveu por conta de uma aposta que o namorado dela fez por dinheiro. O livro literalmente acaba aí, com ela indo embora e o Zed oferecendo carona e ela pegando carona com ele pra ir pra casa da mãe dela. E o livro acaba aí, tá? Então vamos para considerações finais. Considerações finais, vamos lá. Então, a escrita é bem fanfic. Eu não tô julgando, porque eu lia e escrevia muita fanfic na minha adolescência. Mas, claramente, não teve uma revisão, uma edição ali no meio. Basicamente, parecia que eles fizeram Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V e colocaram dentro das páginas de um livro sem uma revisão tão aprofundada. Tanto que tinha vários errinhos ali no meio que eu acabei pegando. Incomodou bastante isso. Ou tipo, por exemplo, tá? Aquelas cenas muito longas dela se arrumando. Que a gente sabe como é que era na época, quando a gente lia fanfic ou escrevia fanfic, que era porque eu fiz um coque bagunçado no topo da cabeça, passei um rímel nos meus olhos, amendoados, coloquei um blush mais rosinha no topo da minha maçã, coloquei uma roupa assim, assado, geralmente inspirado por algum board do Pinterest. É muito fanfic. E não dá pra falar, tipo, claro, né, porque era uma fanfic. Não, porque os outros livros que foram feitos baseado em fanfic tiveram uma boa edição depois. 2 exemplos disso são 50 Tons de Cinza e a Hipótese do Amor. Eu não tô falando exatamente que eles são livros bons. Eu tô falando que a edição de fanfic para livro foi muito boa. Esse é o ponto. Outra coisa, eu costumava amar esse livro.
amar. Todas as minhas amigas, todas nós queremos um Harding, o que hoje eu entendo que é absurdamente complicado, mas na época era todo mundo completamente apaixonada por essa história, completamente. E aí, obviamente, né, eu cresci e eu vi o balde de Chernobyl, que é isso aqui, e aí as cenas de sexo, assim, é um livro de bagaceragem, é um new adult, ou seja, pessoas que estão transitando da adolescência para a fase adulta da vida, né, aquela fase ali 18 a 22, 23 anos de idade. Então, geralmente tem bastante cena de fodelância, né, que a gente gosta nesse canal bastante, mas as cenas de sexo, elas não são exatamente bem escritas. Vou deixar só esse pensamento aí. Não vai Eu quero falar um pouquinho sobre os personagens, rapidão. Todos os personagens que tu gosta, além do Harding, que é tipo assim, o Zed é um cara legal, a Steph é uma menina super gente boa e muito amiga da Tessa, eles são muito, muito estragados no final, porque basicamente todos eles sabiam do plot twist ali, né? E o Landon, apesar dele ser um grande querido, eu tive a impressão dessa vez, lendo, né, que ele só serve pra aproximar e fortalecer o Harding e a Tessa. Ele não tem nenhum papel na história além desse. Ele é o ponto de conexão entre os dois em questão família. Isso é bem fodido. Agora, a Tessa, ela é a definição de uma personagem insuportavelmente chata. Ela se diz muito inteligente, mas ela faz grande parte das escolhas extremamente burras. Ela é absurdamente retrógrada e preconceituosa, que eu acho que ali era muito da autora falando no lugar dela, mas assim, no sentido de, tipo assim, não tem uma mulher nesse livro que ela não descreva dos pés à cabeça e julgue por alguma coisa. Se a roupa tá muito curta, é porque ela é uma vadia. Se ela não tá com maquiagem ou se ela não tá bem vestida, é porque ela é mal cuidada e provavelmente ela é infeliz. E normalmente as críticas vêm em torno da promiscuidade da personagem. Então, e muito também do preconceito vem em relação a tatuagens, a piercings, porque quando o Harding tem, são extremamente sexys. Quando as mulheres têm, elas são muito vadias e muito promíscuas, muito vulgares. Do tipo assim, eu escrevi uma frase do livro aqui embaixo, porque a Molly, que é a personagem de cabelo rosa, ela tava usando uma saia e um top. E a frase é literalmente, nossa, é só terça-feira e ela já usou a cota de piranhice dela da semana. Então, né? E ela é muito hipócrita. A Tessa é extremamente hipócrita. Ela fala várias vezes sobre como ela odeia algumas coisas que a mãe dela faz, sendo que ela faz exatamente igual. Ela odeia a mãe dela por julgar o Harding, sendo que ela julga todo mundo da mesma forma. Agora, sobre o Harding. Ele tem um certo crescimento na história. Eu sei, chocante, como se esse não fosse o objetivo do livro. Do tipo assim, ele trabalha no relacionamento com o pai dele, que ele claramente tem vários ressentimentos, porque aconteceu, enfim, uma situação lá com o pai dele que eu só vou deixar o aviso de gatilho, eu não vou falar sobre isso, porque senão a história vai se tornar sobre isso. Mas tem muitos gatilhos aqui de abuso, tá? Então cuidado com vários desses gatilhos aí. Mas, enfim, ele vai ali construindo relacionamento com o pai agora que ele tá sóbrio. Ele se apaixona pela primeira vez, mas é tudo idiotice. É tudo idiotice dele, é tudo um grande plot pra ele conseguir entrar nas calças da Tessa, entendeu? E ele é hipócrita também, porque ele julga o pai dele por beber e abandonar a mãe dele, mas em vários momentos ele faz a mesma coisa com a Tessa. Ele entra em pânico, ele bebe e ele abandona ela, ou ele fica puto e ele abusa emocionalmente, verbalmente dela. Então, ele é muito abusivo, ele é muito tóxico, tipo, assim. E agora eu vou falar sobre o casal. O Harding e a Tessa não tem quase nada em comum, a não ser o amor pelos livros clássicos, que sei lá, digamos que de 100 pessoas que leiam, 90 já leram livros clássicos, ou seja, agora tem muitas tendências abusivas e principalmente romantizadas, que é muito péssimo isso, porque o lance, vou pegar um exemplo básico, um exemplo leve aqui, tá? Porque ele tem um ciúme excessivo, mas ele faz isso porque ele me cuida, porque ele quer cuidar de mim, porque ele se preocupa comigo. Então, assim, existe um lance muito forte de abuso emocional nessa história. Eu acho que o grande ponto dessa história é o abuso emocional. E não foi pra ser assim. Eu acho que esse é o ponto. Era pra ser, tipo, só mais um bad boy. E ela colocou demais o abuso emocional em cima. Tipo assim, ela forçou muito a mão e acabou dando muito errado. Então, por exemplo, tem uma das situações que eles,
né? Eles transam, eles vão dormir e aí no outro dia a Tessa acorda completamente apavorada, porque ela não sabe quem é o Hardin que vai estar do lado dela. Se é um Hardin legal, fofo e amoroso ou se é um extremamente brabo, manipulador e agressivo. Enfim, o Hardin isola a Tessa de todo mundo mesmo, dos amigos, da família, porque eles sabem que vão falar pra ela a verdade sobre o Hardin e que ele não presta e por causa de ciúmes, num geral, assim, tá? Então, tipo, ele basicamente corta as amizades da Tessa, ele não deixa ela sair pra lugar nenhum se não for com ele cerceia ela o tempo todo, ela não pode ter um amigo de trabalho, ela não pode ter nada porque ele é extremamente abusivo, extremamente ciumento. Isso é muito preocupante pra um livro, tipo, lançado em 2014, que não sei quantas adolescentes que nem eu, que tinham 14 anos, leram esse livro e se apaixonaram. Então, assim, esse livro, eu resumi ele em uma frase aqui que eu vou falar pra vocês agora, tá? Mas antes de falar sobre essa frase, eu quero falar sobre como foi o meu sentimento relendo esse livro. Eu não lia esse livro já faziam alguns anos, porque eu sabia o balde de Césio 137 que essa porra era, tá? Então, assim, na época eu achava ele maravilhoso. Hoje eu li de novo e eu fiquei completamente apavorada. Por quê? Porque eu não tinha a menor noção do que eu lia naquela época. Eu fiquei apavorada com o nível de toxicidade que eu lia naquela época, o nível de bagaceiragem que eu lia. E não era uma bagaceiragem, tipo assim, introduzindo o adolescente à sexualidade. Não, era uma bagaceiragem desenfreada e, assim, de uma forma tóxica mesmo, sabe? Do tipo assim, várias vezes ela fala não porque ela tá irritada com ele, ela não quer fazer. E aí ele meio que, tipo, convence ela, ele tem que convencer ela pra ela ter vontade, e aí eles transam, ou seja, muito complicado, muito complicado, tá? A leitura, com certeza, caiu muito no meu patamar, dessa vez que eu li, muito mesmo. Enfim, e agora eu vou falar sobre essa última frase que eu escrevi aqui. Essa história, ela é basicamente um balde de abuso emocional. Vão ler esse livro cientes disso, caso tu não tenha lido ainda e tu queira ler. Agora, caso tu leu, comenta aqui embaixo, por favor, porque eu quero muito saber o que tu achou. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. E a frase é: ler esse livro é igual tu passar por um acidente de carro. Tu sabe que é horrível, tu sabe que é desastroso, tu sabe que alguma coisa ruim aconteceu, mas tu não consegue parar de olhar. É isso. Tu tá lendo, tu tá super irritado, mas tu quer continuar lendo porque tu tem esperança de que aquilo ali vai dar alguma coisa diferente, ou simplesmente porque tu gosta de ver algum nível de tragédia. E eu não tô falando tragédia no sentido de tragédia, tô falando tragédia no sentido de, tipo assim, tu gosta de ver o circo pegando fogo, tu gosta de caos. O que é entendível. Mas é isso. After é um acidente de carro. Então, assim, leria de novo? Provavelmente não. Não vou mentir, provavelmente não. Talvez daqui a vários anos, pra eu ter mais uma visão sobre alguma coisa que talvez eu não tenha pego nessa idade agora. Mas gostaria muito de saber o que tu acha. E eu acho que o pior de tudo ainda, eu vou até fazer mais um adendo aqui rapidão, que é, eles conseguiram transformar isso aqui em filme. A Prime Video consegue fazer as piores coisas, as piores adaptações, e eles escolheram fazer isso. Então, assim, vou falar pra vocês, tá? Eu fui assistir na pré-estreia com a minha amiga Stephanie. Eles mudaram tanto a história pra caber pra 14+, que tinha todas as cenas de bagaceiragem, só que de uma forma mais suavizada, e a forma com que eles fizeram o lance da aposta não era bem dessa forma, não era pra eles, era pra eles se apaixonar, fazer ela se apaixonar e desapaixonar. Essa era a aposta. E eles fizeram isso, e é natural que quando tu assista um filme que tu ama e tu descobre que tem toda uma história por trás, que tem livros que não saíram filmes ainda, qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Tu vai ler. Então tinha uma caralhada de guria de 14 anos assistindo aquele filme nas telas e indo loucamente procurar o livro. Então, assim, meu diagnóstico pra esse livro é balde de Césio 137. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo, que eu acho que sai ainda essa semana. Um grandíssimo beijo no teu coração e tchau!